Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, hoje, 28 de fevereiro. Tema: Sua redenção é um assunto encerrado. Texto base, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Você não gostaria de poder estar livre do pecado e das suas consequências de uma vez por todas? Bem, de acordo com Gálatas 3, verso 13, você já está. Você simplesmente não compreendeu isso ainda. Deixe-me ilustrar isso para você antes de mergulharmos em Gálatas 3,13. Um amigo tinha um bode que ele amava muito. Muito tarde, certa noite, ele recebeu um telefonema da polícia local que o informou que seu bode havia se distanciado de casa, sido atingido por um carro e agora estava morto, caído em uma vala ao lado da estrada. Meu amigo ficou triste e com o coração partido, mas ele sabia que precisava buscar o bode morto. Quando se aproximou da vala, ele viu que o bode estava vivo. Suas pernas estavam amarradas com uma corda, o que fez com que o meu amigo soubesse que alguém havia raptado o bode e depois jogado na vala ao lado da estrada. Cheio de alegria, ele saltou para o fundo da vala, pegou o canivete, cortou as cordas, deu uma tapinha nas costas do bode e disse: levante-se. Mas o bode simplesmente ficou deitado ali, com as pernas ainda unidas umas às outras, como se ainda estivessem amarradas com a corda. Ele bateu nele pela segunda vez e depois uma terceira. Então ele gritou com ele pela última vez: levante-se! Meu amigo pensou consigo mesmo: bendito bode velho, ele está livre e nem sequer sabe disso. Ele abaixou-se e separou as pernas do bode, então ele levantou e colocou sobre seus pés. Só então o bode percebeu que não estava mais amarrado. Quando ouvi essa história, ela me fez pensar em nós como cristãos. Não precisamos ser libertos, estamos livres. A obra de Jesus na cruz comprou totalmente nossa redenção e nossa liberdade. Embora Jesus tenha quebrado os laços da escravidão e o diabo não tenha mais domínio legal sobre os cristãos, a maioria dos cristãos ainda está deitado de lado no fundo da vala, desejando ser libertos. As cadeias que o detêm são uma ilusão, porque Jesus já pagou o preço pela libertação delas. Gálatas 3,13 nos dá uma imagem gloriosa da redenção que Jesus Cristo comprou para nós. A palavra resgatou que Paulo usou nesse versículo é derivada da palavra grega exagoridizo. Ela é composta pelas palavras eis e agoridizo. A palavra eis é uma preposição que significa fora. A palavra agoridizo era a palavra grega mais notadamente usada para descrever o mercado de escravos. Um lugar repugnante no qual seres humanos eram comprados, vendidos e trocados como animais. Mas quando as palavras eis e agorídizo são unidas, a palavra resultante retrata um comprador ou um resgatador que foi a esse local para comprar um escravo com o único propósito de tirá-lo daquele lugar de escravidão para que ele pudesse ser liberto. Assim, essa palavra particular para resgatar transmite a ideia de remoção permanente do cativeiro. Exagorídizo é a mesma palavra que Paulo usou em Gálatas 3,13, quando ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pelo fato dessa palavra ser usada com relação a Jesus, nos resgatar da maldição da lei, Paulo está nos dizendo claramente que a morte sacrificial de Jesus não apenas pagou a penalidade pelo nosso pecado, mas também que sua morte nos tirou de uma vida sob a maldição a partir daí. Ao começar seu dia, reserve tempo para se alegrar, porque o propósito de Deus em enviar Jesus não foi apenas para inspecionar o estado do seu cativeiro e localizar sua depravação. Seu plano por excelência foi comprar você,
tirá-lo daquela condição miserável e depois colocá-lo na sua família como seu filho. Você foi removido para sempre da maldição do pecado e da lei. Deus realizou esse plano através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um assunto encerrado. Você é um bem adquirido, comprado e retirado do cativeiro pelo Filho de Deus, para nunca mais ser escravo do pecado outra vez. Portanto, tome uma decisão de qualidade e ande na realidade desse fato maravilhoso. Minha oração para hoje. Senhor, te agradeço porque a minha redenção é um assunto encerrado. Ela não é algo que estou tentando conseguir. É algo que tu já compraste e realizaste em minha vida. Ajuda-me a renovar cada área da minha mente para que eu possa desfrutar a liberdade que tu compraste para mim. Dá-me o desejo de experimentar tua liberdade em cada esfera da minha vida e a determinação de rejeitar qualquer forma de cativeiro que tente me prender. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou livre. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Os cativeiros e os hábitos do passado não têm mais direito legítimo de exercer controle sobre mim. Eu me alegro, porque Deus enviou Jesus para me comprar, me tirar do cativeiro e me colocar na sua família como seu filho. Declaro que fui removido para sempre da maldição do pecado. Concordo que esse é um assunto encerrado. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você já sentiu como aquele bode mental e emocionalmente paralisado pelo medo de ser sequestrado por algum tipo de cativeiro em sua vida? 2. O que você faria diferente se realmente acreditasse que não está mais sob o poder do pecado e das suas consequências de uma vez por todas? 3. Como o entendimento do que Jesus realizou através da sua morte e ressurreição transformou sua opinião acerca de si mesmo como filho de Deus? Seja abençoados na prática da palavra.